Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa segunda videoaula de Biologia do terceiro bimestre. Na aula de hoje, galera, a gente vai continuar estudando o conteúdo de reino plantar e de botânica, só que hoje o foco da nossa aula vai ser em anatomia vegetal, que é basicamente o estudo da estrutura e da organização do organismo das plantas e dos vegetais. Hoje a gente vai conhecer os principais órgãos vegetais e entender como que eles são estruturados e para que eles servem. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a raiz. Eu sei que todo mundo, galera, tem uma ideia bem clara do que é uma raiz de um vegetal, e todo mundo sabe que basicamente a função dela é a absorção da água do solo para que a planta consiga fazer a fotossíntese. Só que além da função da absorção de água, galera, as raízes elas têm uma função de fixação e sustentação da planta, porque é ela que vai manter a planta fixada no solo para que ela consiga se manter naquela região e naquele local. Nessa tela, eu coloquei para vocês uma ilustração de uma raiz com as suas regionalizações e as suas partes. E hoje a gente vai entender qual é a parte de cada uma dessas raízes e para que ela serve. A gente começa, galera, falando aqui sobre as regiões, principalmente daqui do topo. Logo no começo, galera, a gente tem aqui próximo do solo uma região chamada de zona suberosa ou zona de ramificação. Essa zona suberosa ou zona de ramificação, ela é a região da raiz onde a gente vai ter a formação de raízes secundárias, que são ramos de raízes que elas se expandem para aumentar a área de absorção e o volume de terra que essa planta vai poder utilizar como fonte de absorção de água. A partir daqui da zona suberosa, a gente tem uma região chamada de zona pilífera, que é uma região que ela tem um monte de pelos absorventes que vão realizar a absorção da água diretamente do meio do solo e dos grânulos minerais. Logo abaixo da zona pilífera, a gente tem uma região chamada de zona lisa, ou zona de alongamento. A zona lisa ou a zona de alongamento é onde as células elas começam a se alongar e começam a aumentar de tamanho para empurrar cada vez mais para baixo a ponta da raiz, fazendo com que a raiz da planta consiga se desenvolver e consiga crescer. E por último, a gente tem a zona meristemática, que é basicamente a ponta da raiz. Na zona meristemática é onde você tem as células vegetal realizando várias mitoses para que as células consigam se dividir e sejam empurradas para a zona de alongamento e a ponta da raiz consiga crescer. Só que como essa ponta da raiz, galera, ela precisa ter uma produção constante de células por divisão celular, ela é uma região que ela é protegida por um tecido chamado de coifa, que é basicamente um tecido de proteção contra atrito. E a função básica da coifa é garantir que essa ponta da raiz continue crescendo e geralmente ela lubrifica essa ponta liberando uma substância meio oleosa para que a raiz consiga penetrar e consiga atravessar sem sofrer nenhuma lesão a região da divisão celular. A gente tem também o órgão conhecido como caule, e todo mundo imagina que o caule é uma estrutura também de sustentação, só que além disso ele é a região responsável pelo transporte de seiva vegetal. Geralmente, galera, o caule ele pode ter uma anatomia externa e uma anatomia interna para a gente conseguir compreender. Externamente, o que chama atenção nos caules é que eles podem ter alguns pontos em que você vai ter alguns grupos celulares se dividindo para formarem ramos e folhas, e todas essas regiões elas são chamadas de gema. A gente tem as gemas axilares, que são aquelas que ficam na região lateral do caule, e a gema apical, que fica na ponta do caule para o desenvolvimento geralmente na horizontal. Isso daqui é interessante porque, galera, se de repente você corta uma planta e corta a gema apical dela, a tendência é que ela comece a crescer pelas gemas axilares, e aí você vai ter um desenvolvimento da planta na horizontal. Já se você corta as gemas axilares, o crescimento sempre na vertical, e aí nesse caso a gente vai ter a ação da gema apical se dividindo. Como eu falei, galera, o caule ele também tem a função de transporte de seiva. Só que quando a gente fala em transporte de seiva, todo mundo imagina que a planta tem lá um sistema de veiculação de água, só que não é só isso. As plantas, galera, elas têm dois mecanismos de transporte de seiva. Um que leva a água que está sendo absorvida da raiz na direção das folhas e um que leva aquilo que está sendo produzido de açúcar pela fotossíntese nas folhas na direção das raízes e dos órgãos mais inferiores. Por essa razão, a gente fala que existe o sistema de circulação de xilema e de floema. O xilema, galera, eles são vasos que têm a capacidade de absorver a água e levar ela na direção das folhas. Ela transporta o que a gente chama de seiva bruta. Já o floema é o sistema de circulação que captura e que leva o açúcar e as substâncias produzidas na folha na direção das raízes dos órgãos inferiores. E pelo floema a gente fala que corre seiva elaborada. Se eu cortasse, por exemplo, uma planta aqui na horizontal e observasse como que é essa estrutura por dentro, a gente ia ter mais ou menos uma imagem do caule parecida com essa daqui. A gente tem duas regiões que são regiões de parênquima, que são as regiões que dão sustentação e estrutura para o caule,
Só que a gente tem duas regiões de transporte. Mais internamente, aqui nesse verde escuro, a gente tem o xilema, e ao redor dele a gente tem o floema, que transporta os açúcares para as plantas. Conforme geralmente, galera, os vegetais eles vão crescendo e vão se desenvolvendo, o floema começa a formar vários anéis sucessíveis aqui ao redor do xilema. Por essa razão que a gente consegue identificar qual é a idade de uma planta, se ela está em uma região de clima bem determinado, pela quantidade de anéis, porque geralmente a cada estação ela desenvolve um novo sistema de circulação de seiva elaborada. Bom, a gente também tem as folhas. Folha, galera, ela é uma estrutura basicamente que serve para a transpiração da planta para que ela não morra desidratada e é o local principal onde ela vai realizar a fotossíntese e a produção dos açúcares dela. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês conhecerem de como que é a estrutura de uma folha de um vegetal, para a gente conhecer mais ou menos como que é a estrutura. Folha, galera, não é só aquela partezinha verde que forma a lâmina de fotossíntese da planta. Folha ela é uma estrutura muito maior. As folhas elas começam a se originar nessa região que a gente chama de nó, que é o ponto onde você tem a inserção daqui do cabinho da folha junto com o caule da planta. Para proteger essa região, galera, você pode ter duas pequenas folhinhas modificadas chamadas de estípulas, que protegem exatamente essa região de sustentação e onde estava a gema axilar que desenvolveu essa folha. O cabinho da planta propriamente dito é o pecíolo e a função dele é transportar todas as substâncias que estão sendo produzidas na folha de volta para o caule e levar a seiva bruta para a planta utilizar. A gente tem a lâmina foliar, que é praticamente o próprio limbo da folha, onde a gente tem a fotossíntese, e a gente tem uma série de nervuras, às vezes no formato de nervura central, com nervuras secundárias, que são pontos de circulação em que você vai ter a passagem de seiva indo e voltando para o xilema e para o floema. Curiosamente, galera, como eu falei para vocês, a gente identifica uma folha pela existência e pela presença do nó, que é o ponto de inserção da folha no meio do caule. Por essa razão, galera, quando a gente está falando daqui da folha, muita gente acaba meio que imaginando que folha é sempre a lâmina, como eu falei. Só que isso muda a nossa percepção. Se você, por um acaso, vê alguma planta que da base daqui do caule dela você tem uma gema e dela aparecem várias outras folhas secundárias, você está falando de uma folha que ela é composta, que é uma folha que ela é formada por 3 ou mais subunidades, 2, dependendo da espécie pode ser várias. Quando você encontra uma planta que tem apenas uma única lâmina foliar saindo a partir daqui desse raminho aqui, onde está o nó e a gema lateral, você tem uma folha simples. E agora a gente vai falar sobre os órgãos reprodutivos das angiospermas, como é o caso da flor. A flor, galera, ela é uma estrutura de reprodução característica das angiospermas, que são aquelas plantas que produzem folhos e frutos. Geralmente, galera, você pode ter flores que ou elas são monóicas, que elas vão ter 2 sexos, e portanto a gente fala que elas são hermafroditas, ou plantas dioicas, que são plantas que vão ter flores com sexo separado. Só que no caso das angiospermas, galera, a maioria delas são plantas hermafroditas, que produzem tanto aparelho reprodutor masculino e feminino dentro da mesma estrutura. Essa imagem, a gente já falou dela na aula anterior, que é a imagem retratando a estrutura interna de uma flor. Só pra gente agora dar os nomes corretinhos e entender para que serve cada coisa, galera. Toda flor, ela quando vai se desenvolver, ela consome muito recurso do vegetal. Muito açúcar, muita energia, e geralmente a seiva ela tem que ser direcionada apenas para o desenvolvimento daquele aparelho. Por essa razão, galera, existe uma estrutura de ligação do órgão da flor com o caule, que é o que a gente chama de pedúnculo. Esse pedúnculo, ele está ligado em uma região chamada de receptáculo. O receptáculo é basicamente a base de sustentação que vai segurar toda a estrutura da flor aqui acima dele. Logo aqui ligado com o receptáculo, a gente tem às vezes algumas folhinhas bem simples e modificadas, chamadas de sépalas. As sépalas também têm a função de dar sustentação para as estruturas que vêm acima dela, que são as pétalas. As sépalas, em conjunto, elas formam uma estrutura que a gente chama de cálice, que é como se fosse um copinho exatamente para segurar aqui o que vai vir dentro dela. As pétalas, quando a gente observa elas em conjunto, a gente fala que elas formam uma corola. Geralmente, galera, as corolas dos vegetais e a corola das flores das angiospermas, elas têm uma cor muito chamativa. E o objetivo dela, que nem a gente falou na aula passada, fazer a atração daquele inseto que vai realizar aqui o fenômeno de zoofilia para ajudar na reprodução dessa planta. Só que aqui dentro da corola, galera, e das pétalas, a gente vai encontrar os aparelhos reprodutores propriamente ditos. Aqui, em azul, a gente tem um aparelho reprodutor feminino, que em conjunto todo ele é chamado de pistilo. O pistilo, galera, ele é formado por várias subpartes. Primeiro aqui a gente tem o estigma, que é a ponta daqui da estrutura do pistilo, onde vai ter a recepção do grão de pólen para que ele possa penetrar e realizar a fecundação aqui interna. Este leite é o nome que a gente dá
para essa estrutura que liga o estigma com a parte de baixo, que é chamada de ovário. E dentro do ovário, a gente pode ter aqui os óvulos, que são as células reprodutoras do vegetal. Já o sistema reprodutor masculino de uma flor de angiosperma são os estames, que são as anteninhas que elas ficam geralmente ao redor aqui do pistilo. O estame, galera, ele é constituído pelo filete, que é uma estrutura de sustentação para elevar o local da produção do grão de pólen, e as anteras, que são essas pontinhas amarelas, que têm exatamente a função de fazer a reprodução e a formação dos grãos de pólen. Professor, eu posso ter uma planta fazendo autopolinização, ela se reproduz sozinha? Às vezes existem, galera, algumas espécies que têm a capacidade de fazer com que o grão de pólen dela própria consiga fecundar o seu próprio pistilo. Só que no caso, a maioria dos vegetais, eles acabam realizando o que a gente chama de fecundação cruzada. Às vezes você pode ter algumas plantas que elas desenvolvem primeiro as anteras e depois desenvolvem o pistilo, ou fazem isso daqui inverso, primeiro o pistilo e depois os estames, para garantir que vai acontecer troca de material genético com outra planta e você consiga ter maior diversidade nessa formação. E a gente tem também, como último órgão para estudar na aula de hoje, os frutos, que nada mais são do que a estrutura derivada da flor da reprodução das angiospermas. Geralmente, galera, os frutos, eles são compostos por duas partes principais, as sementes e o pericarpo. Lembra que eu falei que todo fruto ele deriva de uma flor? E isso daqui acontece, galera, porque basicamente a estrutura disso daqui é uma flor que sofreu várias modificações. Pensa que esse fruto, na verdade, ele está de ponta cabeça. Aquele cabinho que geralmente está ligado no meio do fruto é o que a gente chama de pedúnculo. Professor, a gente já falou de pedúnculo antes. Sim, o pedúnculo é exatamente o cabinho da flor, só que agora ele vira o cabinho do fruto. E a função dele era, obviamente, passar aí o açúcar que a planta estava produzindo para o seu embrião que estava se desenvolvendo. A semente, galera, ela é formada por duas partes principais. O embrião, que é basicamente um novo indivíduo vegetal que está se desenvolvendo, e o endosperma, que é o material de reserva energética que a planta depositou para que aquele embrião conseguisse se desenvolver. Já o pericarpo é o que a gente conhece como fruto propriamente dito, a fruta verdadeira, e ele é dividido em três partes. Epicarpo, que nada mais é do que a casca do ovário da flor que se desenvolveu, e aí no caso vai virar a casca do fruto. A gente tem o mesocarpo, que é a parte da parede daqui do ovário que começou a acumular açúcar para atrair animais para conseguir se alimentar e carregar essa semente para fora, e essa é a parte carnosa geralmente dos frutos que a gente consome. E existe também o endocarpo, que é a parte interna do ovário da planta, que às vezes ela cresce e se desenvolve aderida junto com a semente. E a função do endocarpo é exatamente fazer a proteção daqui do embrião que está se desenvolvendo junto com o seu endosperma. Bom, já que a gente falou em angiosperma, galera, é interessante a gente saber que existem dois grupos principais de angiospermas no planeta Terra atualmente. Existe um grupo que a gente chama de monocotiledônia e um grupo chamado de eudicotiledônia. Esses grupos, galera, de angiospermas, eles podem ser diferenciados de forma bem simples e que vocês com certeza conseguem fazer essa identificação quando eu falar aqui em exemplos para vocês. A gente pode diferenciar uma angiosperma monocotiledônia de uma eudicotiledônia observando exatamente esses órgãos vegetais que a gente estudou na aula de hoje, pela raiz, começando por ela. Se você pega uma planta, puxa ela da terra, o formato da raiz dela me indica se ela é uma planta monocotiledônia ou uma planta eudicotiledônia. Por exemplo, numa planta que ela é monocotiledônia, a raiz dela é uma raiz que a gente chama de raiz fasciculada. São várias raízes, todas elas geralmente com o mesmo tamanho, formando uma cabeleira embaixo da terra. Já uma planta eudicotiledônia, ela tem uma raiz central com várias raízes secundárias surgindo a partir dela, que é o que a gente chama de raiz pivotante. Nesse caso, galera, a gente pode dar dois exemplos bem clássicos. Desse daqui, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é a cenoura. A cenoura é uma raiz pivotante com o eixo principal do qual saem essas raízes secundárias. Esse daqui, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, é uma planta que vocês conhecem como cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, quando a gente puxa ela da terra, ela não tem essa raiz central. Ela tem várias raízes secundárias em cabeleira aqui, no caso de raiz fasciculada. A gente também pode observar pelo caule, pessoal. Geralmente, os caules das eudicotiledôneas, elas formam troncos, que tem bastante madeira e que são bastante lenhosos. Só que não só isso, quando a gente corta o caule, por exemplo, de uma eudicotiledônea no meio, a gente percebe uma formação do caule com sistema de circulação em anéis. Já no caso das monocotiledôneas, os caules geralmente eles são mais delicados, podem ser subterrâneos, ou às vezes eles são bem segmentados, que a gente chama de caules em colmo.
E eventualmente quando a gente corta um caule de uma monocotiledônia no meio, você não tem esse crescimento em anéis. Você vai ter vários feixes de circulação completamente dispersos e completamente separados. A gente também pode observar com relação à folha. Geralmente as eudicotiledôneas têm uma nervura que a gente chama de nervura palminérvia ou reticulada, forma como se fosse uma rede para abranger toda a área da folha. Já quando a gente está observando uma planta monocotiledônea, a maioria das folhas elas têm nervuras paralelas, que é o que a gente chama de nervura paralelinérvia. Exemplos que eu posso dar: folha do milho. O milho apresenta nervuras, todas elas paralelas uma em relação à outra no meio da sua folha. Já a maioria das plantas, como é o caso da laranja, tem geralmente esse tipo de nervura daqui. Flor, também dá pra gente matar se a planta é monocotiledônea ou dicotiledônea. Geralmente, plantas monocotiledôneas têm flores que têm 3 ou múltiplos de 3 em quantidade de pétala. Já as eudicotiledôneas têm plantas que podem ter 5 pétalas, múltiplos de 5, ou 4 pétalas e múltiplos de 4. Exemplos que eu posso dar para essas plantas aqui. Se a gente pensar naquela orquídea que nasce lá na porta do salote, ela tem 6 pétalas. Orquídeas são monocotiledôneas. E se eu pensar, por exemplo, no caso de uma rosa? Rosa tem um monte de pétalas diferentes, só que ela tem geralmente múltiplos de 5 pétalas. Por isso as rosas são eudicotiledôneas. E por último a gente pode observar sementes. Geralmente, galera, sementes, elas também determinam se uma planta é mono ou eudicotiledônea. Plantas monocotiledôneas geralmente têm um embrião com apenas uma única reserva única de energia junto com aquele embrião, como é o caso do milho. Já se eu estiver falando de uma planta que ela é eudicotiledônea, ela tem um embrião com 2 reservas de energia ou 2 cotilédones para ela conseguir nutrir aquele embrião. E o melhor exemplo que a gente pode dar desse daqui é o caso do feijão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui um exemplo bem curioso de uma orquídea que a gente mencionou na aula passada. Eu lembro que quando eu falei em zoofilia, eu vi alguns comentários de algumas pessoas agora essa semana falando no vídeo e mandando mensagem offline, falando: professor, que coisa absurda, a planta fazendo zoofilia. Só que esse exemplo aqui ele é bem interessante da gente notar. Ela é uma planta conhecida como orquídea abelha, chamada também de Ophrys. Essa orquídea, galera, ela tem a curiosidade de uma das pétalas dela ser uma pétala que ela tem um desenho meio que ornamentado de uma abelha. Por que ela faz isso? A abelha é o indivíduo polinizador, e geralmente quem vai fazer a polinização desse tipo de orquídea são os zangões, que são as abelhas machos das colmeias. Eles geralmente confundem essa pétala com uma abelha fêmea, sobem em cima dessa pétala e começam a realizar uma pseudocópula, como se ele estivesse se reproduzindo com uma abelha fêmea. Só que enquanto ele está movimentando essa pétala no ato do acasalamento, as anteras da orquídea derrubam vários grãos de pólen em cima dele. E se ele de repente fosse tentar realizar uma outra pseudocópula com uma outra orquídea, ele pode acabar carregando esses grãos de pólen que foram derrubados aqui e acabar auxiliando na reprodução de outra flor. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, não liguem para essa abelha safada e até a próxima aula.